Então, deixa eu resumir aqui boa parte do depoimento do Cid em 26 segundos. Eu não me lembro a data, eu não me lembro da data, eu não participei. Realmente eu não me lembro. Eu não posso confirmar Como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia. Realmente eu não me recordo. Ideias, jogar ideias no vento, bravateiros. Muita bravata, muita conversa de amigos numa reunião, sentado numa mesa, como se fosse uma mesa de bar. Realmente eu não sei dizer, mas realmente eu não sei. Eu não sou especialista em linguagem não verbal, se bem que eu não sei se gaguejar enquadra em não verbal, já que ele gaguejou muito, bastante. Nu! Algumas pessoas me disseram que ele ficava analisando as reações do Alexandre para ver se ele ia ficar bravo ou se estava satisfeito. Já outras me disseram que ele parecia estar absolutamente constrangido com o que estava fazendo ali. E eu acho que não teve nada de muito novo, apesar de que o pouco que apareceu enterra em muito a narrativa. Se o presidente e os demais acusados já estão condenados em Alexandria, o mínimo que eu posso fazer aqui é te trazer a defesa política. Delação não é prova, tanto que o Cid se contradisse em muitos momentos. E eu vos trago aqui um muito importante deles. Presta atenção. Como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Aqui o Cid está dizendo que o Bolsonaro queria que o general Paulo Sérgio fizesse uma nota mais dura, indicando que pode ser que tivesse pegado algo nas urnas ou que elas não eram confiáveis. O problema é que o advogado do Bolsonaro sacou um áudio do próprio Cid que fala bem o contrário disso aí. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente... acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele. Né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo. Né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar. Ou seja, na delação o Cid diz que Bolsonaro estava pressionando o general Paulo Sérgio, mas em áudio enviado, o Cid disse que o presidente deixou o Paulo Sérgio muito tranquilo sobre o prazo de entrega e sobre o que seria escrito. E deu a entender que o que tivesse lá no relatório estava bom. São duas versões de um mesmo fato. Mas confia na delação do Cid que não queria que a esposa, o pai e a filha fossem pra cadeia? É claro que ele tá dizendo só a verdade, absolutamente a verdade, e nada mais que a verdade. Só confia. Antes de eu continuar, eu preciso esclarecer o que o Cid diz que aconteceu na cabeça dele, versão dele. Segundo o Cid, o presidente acreditava que as caixas mágicas haviam sofrido adulteração e estava preparando uma resposta para quando essa confirmação viesse. Como não foi possível encontrar as provas da adulteração, o plano que havia se criado para lidar com essa situação não foi colocado em prática. Segundo o Cid, foi isso. Se fôssemos levar a delação do Cid no tocante ao Bolsonaro, essa investigação acabaria aí. Até porque ele disse coisas como... Presta atenção. Eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor.
Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. O general do Exército feliz porque o Bolsonaro não fez nada, um papel sem nenhuma assinatura e um golpe feito dentro da Constituição brasileira. Então, eu tô com um pouco de dificuldade de enxergar o crime aqui, galera. Mas a Globo News, claro, não pode deixar essa peteca de golpe cair, senão vai ficar parecendo perseguição política. Parecendo. Diz que apesar de tudo isso que o Cid disse, tem 2 coisas gravíssimas que não podem ser apagadas com uma delação. E o nome delas são indícios de crime mega reais. Tá, eu inventei isso. A dona Ana Flor, lá da Globo News, cita que a primeira é a minuta do golpe, que ela é material, não é algo que foi dito por alguém. Ela existe! Não existe, Alexandre? Então, essa parte é muito boa, porque é agora que eu vou te mostrar como que o Cid desmentiu lindamente seu Alexandre, mas também desmentiu a denúncia da PGR. Vou te pedir para você prestar muita atenção nesse trecho, porque ele não é de agora, ele é do julgamento do Núcleo 2. Então, veja bem o que Alexandre diz. Eminente ministro, Vossa Excelência muito bem disse há instantes atrás sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está... Aguarde. É a do Mauro Cid. Nós vamos chegar lá. Não? Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid foram encontrados registros fotográficos de uma versão do decreto golpista. Diz a Procuradoria. O arquivo apresentava uma série de digressões sobre o texto constitucional e apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições presidenciais de 2022, determinando a decretação de estado de sítio e a deflagração de operação de garantia da lei e da ordem. A última página da minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositalmente ocultava as provisões finais nesse arquivo de Mauro Cid. A Procuradoria ainda detalhou que em 6/12, o acusado Felipe Garcia Martins Pereira entregou ao denunciado Jair Messias Bolsonaro a minuta de decreto golpista, no qual havia vários considerandos relacionados a fundamentos e atos que deveriam ser implementados, assim como apontar interferências do Poder Judiciário. A minuta do golpe foi apreendida, está no relatório da Polícia Judiciária, é o documento eletrônico 694, folhas 11 a 19, arquivo em PDF da PET 12.100, da qual resultaram as denúncias dos 5 núcleos. Tá. O Sebastião perguntou para o Alexandre onde estava, dentro do processo, a famigerada minuta do golpe. Alexandre detalha a minuta do golpe apreendida e diz categoricamente que aquela era a minuta que havia passado de Felipe Martins para o presidente Bolsonaro e que ela estaria nas páginas 11 a 19 do processo que gerou a denúncia contra todo mundo. O problema é que quando você abre o processo nas páginas 11 a 19, você dá de cara com a minuta apreendida no celular do Mauro Cid. E aí o Cid foi perguntado se essa minuta apreendida em seu celular e descrita no processo como prova seria a tal minuta do golpe. Veja o que ele respondeu. Esse documento que eu recebi, eu nem lembrava dele. Eu lembrei quando a Polícia Federal me mostrou no depoimento, que foi encontrado. Né? E lembrando bem do que acontecia, como eu recebia um volume grande de mensagens durante o dia, tinha umas que eu não dava importância, né? E deixava para o final do dia para eu ver o que tinha acontecido, o que tinham me mandado, que eram pessoas que não tinham, às vezes, amigos, que não tinham uma ligação direta com o presidente, que foi o caso dessa minuta, desse documento. Né? Que aí eu recebi ele, eu lembro depois, né, que eu fazia? Eu jogava para o meu outro número, que eu abria no computador e podia ler. Né? Eu lia no WhatsApp web, e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou, e realmente é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... Né, mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém, né.
Vocês estão entendendo que o Cid está deixando claro que o documento apresentado pela PGR, que embasou a denúncia, na verdade é coisa de maluco? E o mais grave disso tudo, o Alexandre cita essa minuta que o Cid colocou como coisa de maluco, como se fosse a minuta que estava pedindo a prisão dele. Mas, se ele tivesse lido as páginas que ele mesmo mencionou, veria que a minuta apreendida no celular do Cid não fazia menção alguma ao que ele estava dizendo no tribunal. Sim, eu sei, é tudo muito confuso, mas em resumo, o Alexandre descreve uma minuta que não existe nos autos e aponta a minuta de maluco como se fosse a prova do que ele estava falando. Simplesmente bizarro. Ah, mas o Cid disse. Meu amigo, o Cid disse muitas coisas, dentre elas que ele não presenciou a leitura da famigerada minuta original editada, apenas viu os considerandos na tal reunião com os comandantes das Forças Armadas. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, do estado de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. É a delação do eu não estava lá, mas eu fiquei sabendo, hein? A outra parte que a Ana Flor da Globo cita como prova cabal é que o Bolsonaro teria pressionado o Paulo Sérgio a fazer um relatório de fraude nas urnas. E aí eu não vou pôr de novo o áudio do Cid dizendo que não, que o presidente estava de boas, que não queria ninguém pressionando o general para fazer o relatório e o que viesse estava bom. Argumentos da Globo News? Puf. E eu já vou falar do Braga Neto, mas antes eu vou comentar uma parte da audiência que, bicho, eu preciso te mostrar o vídeo Revolts do Nicolas, porque eu entendo em absoluto o que ele estava sentindo. Acompanhando um pouco aí desse julgamento / teatro, né? Aí no STF, os caras estão fazendo transmissão ao vivo, é tipo um podcast. Pra mim, basicamente não adianta nada, né? As cartas já estão marcadas, mas é inacreditável que a vítima é o juiz. Só isso aí, amigo. Já deveria esse processo ser nulo. Você pode gostar ou não do Bolsonaro, mas achar isso normal é sacanagem. E o Nicolas, acredito eu, estava se referindo a esse momento absolutamente deplorável da justiça brasileira. Presta atenção no que o Cid diz no finalzinho desse vídeo. Se liga. Conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. O que eles estavam falando de mim? Eu, juiz, relator, que julgarei esse caso? Ponto absurdo número 1. Ah, nada que o senhor não tivesse ouvido antes. Memes, figurinhas, só falando mal do senhor de forma mega informal mesmo. Memes? Figurinhas? Mas tá, seguindo aqui. Cid acusou o Braga Neto, general Quatro Estrelas, que tanto fez pelo Brasil, de ser o cara que levava as informações do acampamento para o Bolsonaro. Olha o nível que a coisa tá nesse processo mega sério. Cara acusado de ser fofoqueiro. Só que falar até papagaio fala. Provas. Você tem? Você curte?
Disse ao eminente ministro Alexandre de Moraes, em determinado momento, que o general Braga Neto seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente, né, em termos de informações e tal. O senhor tem prova disso? Não, senhor. O general Braga Neto, ele todo dia, ou às vezes ia 2 vezes por dia, 1 ou 2 vezes, ele atualizava o presidente do que estava acontecendo. Né? A pergunta é objetiva. O senhor tem prova dessa? Não, senhor. Não tem. Não, senhor. Ok. Mas aqui, essa não foi a primeira vez que o Cid delatou algo que ele de cara já avisou: não tenho provas. Algum elemento material que esteja em sua posse ou que o senhor possa indicar para corroborar essas informações que o senhor está apresentando? Não. Especialmente em relação a essa reunião do Felipe Martins, né, e desse jurista com o presidente na Alvorada. Tudo foi feito no computador dele. Mas tá, voltando à questão aqui. Braga Neto. O advogado do Bolsonaro pegou o menino Cid de um jeito que ele não estava esperando, num dos pontos mais graves das contradições do Cid. Dá só uma olhada que eu volto em seguida para poder explicar. Então, ministro, eu queria entender o seguinte, se a conversa vou fazer uma aproximação, tem um trecho da denúncia aqui, folhas 141 dos autos, em que o Procurador-Geral da República diz o seguinte: a reunião foi descoberta a partir dos diálogos encontrados nos dispositivos eletrônicos dos denunciados. Em 8/11/2022, Mauro César Barbosa Cid enviou mensagem via aplicativo WhatsApp a Rafael Martins de Oliveira solicitando: rascunha alguma coisa. E obteve a resposta: fica tranquilo, está sendo feito. O que é esse? O que ele pediu para ser rascunhado? O que foi pedido para ser rascunhado? Como eu falei inicialmente, eu repito, o rascunho foi do pedido logístico, o pedido do que ele precisava para poder subsidiar o pedido de financeiro. Quem fez o pedido? Foi o Major de Oliveira. Não, mas espera um pouquinho, ministro. Aqui, assim, essa mensagem é do dia 8/11/22. É 2 dias antes da reunião. Ele já sabia que tinha uma necessidade financeira? Eu entendi que ele ficou sabendo da necessidade financeira pelo e-mail do Copa 22 que ele recebeu. Não, isso não. O senhor sabia já dessa necessidade financeira pedida pelo militar? Não, senhor. Tanto que a minha primeira conversa com o de Oliveira e com o Ferreira Lima foi nos dias 10 e 11 de novembro, quando eu estava em Goiânia. Se eu não me engano, dia 10 e 11 de novembro eu estava em Goiânia. E me parece que a reunião foi dia 12. Nesses dias anteriores, eu não tive contato com eles. Doutor Celso. É que eu estou perguntando porque o procurador que está transcrevendo uma mensagem que ele está falando 9 e 10. Eu sei o dia que foi a reunião, é que a mensagem é do dia 8. É por isso, é anterior a esse contato que ele diz. Eu queria entender o que ele pediu para rascunhar. Mas, enfim, se ele já respondeu... O general Teófilo, ele tinha intimidade com o general Teófilo? É um general que ele conversava várias vezes? O senhor tinha alguma intimidade com o general Teófilo? Ou tem? Não, senhor. Não, senhor. Pouca. Conversei algumas vezes, mas muito restrito e sem intimidade. Ministro, só para aproveitar essa pergunta, esse questionamento que ele falou, essa primeira dessa data de 8 de novembro, só para contextualizar, a minha ida em Goiânia dia 10 e 11 foi porque eu já ia participar de uma reunião com os comandantes, porque eu já ia assumir no outro ano. Então, não sei se essa mensagem tem a ver com a lista de alguma coisa que ia ser tratada na reunião, ou rascunho alguma coisa que você queira que eu fale na reunião, ou que eu tome ciência. Eu não sei dizer porque eu não me recordo. Porque 10, eu estava me preparando para essa reunião, que seria a minha primeira reunião como o futuro comandante de um batalhão de Goiânia. Cid diz que esse negócio de grana para bancar golpe se desenrolou na casa do Braga Neto em reuniões do dia 10 e 11 de novembro. Porém, o advogado apontou na cara do Cid que a conversa sobre a grana que o Cid pediu para rascunhar o que o cara estava precisando era do dia 8 de novembro, 2 dias antes da reunião na casa do Braga Neto. Como que o Cid pode dizer que o pedido de dinheiro foi feito nos dias 10 e 11, se no dia 8 ele já estava falando pro cara descrever o que ele precisava de grana? Mas aí, vendo que foi pego numa contradição, Cid agora diz que esse dinheiro, na verdade, pode estar relacionado ao batalhão que ele iria assumir em Goiânia. Só que a PGR, na denúncia, foi categórica dizendo que aquela conversa já era o levantamento de dinheiro para financiar o golpe que... Ai, que preguiça de dizer, Tabajara, nunca existiu, lelelé. E eu acho que foi por isso que o Alexandre ficou falando pausadamente e deu aquelas piscadas longas, tipo, isso vai dar merda. Outra coisa que o Cid disse era que esse negócio de grupos radicais, moderados e os deixa disso, não eram grupos organizados como saíram na imprensa.
Segundo o Cid, foi a forma que ele encontrou de contar a história e se fazer entender, mas que nunca existiram grupos organizados, que as pessoas iam lá sozinhas, trocavam ideia com o presidente e que cada um pensava de um jeito diferente. Foi só um modo de dizer. E lá se vai mais uma narrativa da Globo News. Na sequência desse show de horrores pago por você, falou o Ramagem. E cara, ninguém sabe dizer por que o Ramagem tá nesse processo. Sério, eu assisti o depoimento dele e eu fiquei mais perdida que o meme do John Travolta. Tipo, what? Ramagem apenas levantou falas ditas dentro do Supremo Tribunal Federal, além de alegações que estavam em debate público na PEC 135 do voto auditável. Não compartilhou com ninguém, mas foi acusado de dar embasamento para o golpe. Doideira, doideira, doideira. E agora, para eu encerrar, porque hoje ainda tem um depoimento do Braga Neto e possivelmente do presidente Bolsonaro, eu preciso te contar o que está acontecendo dentro desse processo. E é insano, mas para mostrar isso eu preciso voltar no julgamento da denúncia do Núcleo 2, quando o Alexandre disse isso aqui após a defesa do Felipe Martins acusar uma possível nulidade por não ter tido acesso à cadeia de custódia das provas. Há uma alegação por escrito, e foi feita na tribuna, que haveria uma violação na cadeia de custódia e nulidade na obtenção de documentos, porque não foram das fontes originais, mas sim de versões fornecidas pela Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Ó, salvo se a defesa comprovar que a Secretaria do Supremo Tribunal Federal fraudou provas, é uma alegação esdrúxula. Bom, sobre a cadeia de custódia das provas, Polícia Federal violou o celular de coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, indica perícia. E aqui eu tô falando do celular do coronel Naime. Olha só o que aconteceu. De acordo com o laudo da perícia, o celular do coronel Naime permaneceu ativo e sofreu acessos que ocorreram antes da perícia oficial autorizada pela Justiça. E isso contraria a versão da Polícia Federal de que manteve o celular lacrado durante toda a cadeia de custódia. Galera, apreender o celular, ele não pode ser ligado e você ficar mexendo nele. Ele só pode ser ligado para a realização da perícia, que vai extrair os conteúdos do aparelho, que aí sim vão para a análise da polícia. Mas no caso do Naime, segundo a perícia, foram tirados prints de tela feitos pelos próprios peritos federais durante todo o mês de fevereiro de 2023, enquanto gravavam o equipamento. Isso viola as normas técnicas e a confiabilidade da prova. Mas mesmo assim, Gonê manteve a acusação. Ah, e vale lembrar que domingo eu contei para vocês que o Gonê perdeu os celulares e notebooks que estavam apreendidos. Então, palmas para a lisura da cadeia de custódia de Brazuela! Não, mentira, não faço não. Não bate palma para coisas assim. Nunca na sua vida. Bom, e até agora é isso. Muita gente se questionou por que as defesas não exploraram melhor as contradições do Cid. Mas eu vi alguns juristas dizendo que para que explanar isso agora e deixar o Cid tentar se explicar, enquanto podem colocar as contradições nas alegações finais da defesa. Uma boa estratégia? Não sei. O que você acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso,
Você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entre agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Assinando o teatualizei.app, você financia o meu trabalho, os meus advogados e essa jornada que se tornou mais que uma guerra cultural. Se tornou o registro histórico de um tempo que não será esquecido. Funciona assim. Você entra para a melhor família da internet e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos para você maratonar sempre que você quiser. Com 10 bonouros por mês você faz toda a diferença por aqui. E para aqueles que quiserem assinar o plano vitalício, você leva de brinde esse copo personalizado maravilhoso, que não devolve o amor em 3 dias, mas afasta a prima petiça num raio de pelo menos 15 metros. Testado e aprovado. Portanto, se você quiser e puder, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!